Queria dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite, dizer que é uma alegria muito grande ter cada um de vocês conosco na nossa celebração dominical, em especial esse domingo, que é o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Essa é uma das datas mais importantes, ou talvez a mais importante do calendário cristão, porque hoje é o dia em que nós nos lembramos do maior ato de amor que já aconteceu na história da humanidade. Deus se vestindo em forma humana, em corpo humano, se sacrifica por nós, morre na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita, num domingo como esse. E hoje é domingo de Páscoa, dia de celebrarmos a ressurreição. Foi algo tão marcante porque no passado, o povo de Deus, o povo de Israel, guardava o sábado. Mas desde esse acontecimento, os cristãos começaram a se reunir o domingo. O domingo se tornou o ponto central da nossa semana. E por que essa data ela é tão importante a ponto de, inclusive, mudar o nosso calendário? De forma que o domingo se torna esse dia em que nós dedicamos para o Senhor. Esse dia, essa comemoração, ela é muito importante e ela pode ser resumida, ela é muito bem sintetizada em uma expressão de Jesus na cruz, que demonstra de forma muito clara a importância da Páscoa para nós. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje, excepcionalmente, nós não pregaremos na série de mensagens que nós estamos fazendo, justamente por entender a importância dessa data para nós. Assim como no Natal, a Páscoa é um daqueles domingos onde nós mudamos a nossa agenda devido à importância dessa data. João 19, a partir do versículo 28 até o versículo 30. Se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido a abri-la. João 19, de 28 a 30. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela oferta ali na cruz, a oferta do teu Filho por nós pecadores. Te agradecemos porque semanalmente nós temos o privilégio de nos lembrarmos dessa mensagem, mas em especial nesse domingo, domingo de Páscoa, nós podemos meditar de forma um pouco mais intensa sobre a importância da oferta que nos foi dada, a vida de Jesus Cristo ali na cruz. E obrigado, Senhor Deus, porque além de nos lembrarmos, meditarmos nesse fato, nós temos o privilégio também de celebrar a ressurreição do seu Filho, a vitória dele sobre a morte. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, fale com a tua igreja, e que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. O fato narrado aqui
é da crucificação de Jesus, onde Jesus exclama: está consumado. Parece uma mensagem de derrota para quem não entende toda a história, para quem não conhece toda a história. Alguém que estava morto, sendo crucificado, ao sentir sede lhe dão vinagre, e ele diz: está feito, está consumado. E logo em seguida entrega o seu espírito. É interessante porque a morte de Jesus foi uma morte vergonhosa. Jesus ele foi entregue pelo povo de Israel para ser morto. Você já parou para pensar que Jesus ele poderia ter sido morto de outras formas? Ele poderia ter sido apedrejado, assim como tentaram fazer com aquela mulher adúltera, assim como fizeram posteriormente com Estevão, o primeiro mártir da igreja. A morte na cruz, além de ter um caráter político, era uma espécie de constrangimento, porque o povo de Israel tinha que pedir autorização, teria que pedir ao Império Romano, que subjugava o povo, a executar aquela pena. Eles preferiram passar por isso, porque eles fizeram questão que fosse uma morte vergonhosa. Além da dor, Jesus ele suporta a vergonha e a humilhação em nosso lugar. E é nesse momento de dor, de vergonha, de exposição, Jesus ele diz essas duas palavras, que na verdade no original é uma palavra única, tetelestai, está consumado. Isso tudo acontece numa sexta-feira de Páscoa, porque a Páscoa ela é uma celebração que é criada antes da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscita durante a celebração da Páscoa. Então qual é a origem da Páscoa? Eu gostaria, talvez se você não conhece ou se você já conhece, eu queria relembrar e recapitular com vocês a origem da Páscoa. A Páscoa é uma festa que teve início muito antes da vinda de Jesus. Ela tinha como objetivo anualmente relembrar um dos momentos mais importantes do povo de Israel, que foi a libertação da escravidão do Egito. Uma escravidão que durou 400 anos, onde gerações inteiras não sabiam o que era liberdade. E Deus age de forma soberana, poderosa, milagrosa, libertando o povo que estava cativo por séculos ali no Egito. No capítulo 12 do livro do Êxodo, você pode encontrar a instituição da Páscoa, o momento da libertação do povo. Lá em Êxodo capítulo 12. E é interessante porque às vésperas dessa libertação que Deus faz, enviando pragas no Egito e poupando de forma muito poderosa e bondosa o povo de Israel, o Senhor ele dá algumas instruções ao povo do que eles deveriam fazer naquela noite. Eles deveriam matar um cordeiro macho, sem manchas, sem defeitos, compartilhar essa refeição, fazer os pães sem fermentos. E o sangue desse cordeiro sacrificado deveria ser aspergido nos umbrais das portas, para que a praga da morte passasse por cima e não atingisse a família, a casa do povo de Deus, todos aqueles que estivessem cobertos pelo sangue do cordeiro. A morte passaria pelo alto e não atingiria aquelas famílias. E após esse fato histórico, o povo de Israel passou a anualmente celebrar a Páscoa, se lembrando
de uma libertação muito importante, fundamental para aquele povo. Uma libertação que Deus promoveu sob a liderança de Moisés, que foi o grande libertador do povo, daquela escravidão de 4 séculos. E é interessante que essa data era tão importante, que ela, no calendário judaico, além da festa dos tabernáculos e uma outra festa, essa era uma das obrigações, onde o povo judeu tinha que sacrificar. Era uma das celebrações, uma das 3 celebrações anuais, que todo judeu deveria comparecer ali, para fazer o seu sacrifício, porque era o momento onde eles relembravam a libertação da escravidão. E todos os aspectos que envolviam esse ritual tinham um significado importante. Como eu disse, o cordeiro deveria ser macho, deveria ser sem defeito, o sangue deveria ser derramado, e no final, o sacerdote, ele anunciava que o sacrifício havia sido aceito por Deus. Certamente muitos olhavam para a Páscoa da antiga aliança e projetassem apenas como uma celebração onde se relembrava de algo que havia acontecido no passado somente. E de fato, a Páscoa tinha essa função. Mas isso tudo, o que tinha acontecido no passado e a celebração presente naquela época, eram apenas sombras de uma libertação maior e de um libertador maior que Moisés. Uma libertação ainda mais importante que eles haveriam de experimentar, que a humanidade haveria de experimentar. O centro da Bíblia não é Israel. Na verdade, Israel é o meio que Deus escolheu para enviar Jesus, que é o centro da Bíblia. Quando o povo de Israel foi escravo no Egito, a humanidade toda já era escrava do pecado. E a escravidão do pecado é uma escravidão muito maior do que a escravidão que o povo de Israel enfrentou por 4 séculos ali no Egito. Porque a nossa liberdade, a liberdade da humanidade, ela foi perdida lá no Éden, quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e escolheram viver em desobediência. Portanto, eu e você nascemos como filhos da desobediência. Por isso, se a Páscoa da antiga aliança era celebrada por se lembrar da condução do povo para a liberdade, a nossa Páscoa, que é Cristo, é a celebração do Cordeiro de Deus, que também aponta para a nossa verdadeira liberdade, uma liberdade melhor e mais perfeita do que a liberdade que aquele povo experimentou. E eu não estou falando que era uma escravidão tranquila, estamos falando de 4 séculos de escravidão, gerações que não sabiam o que era liberdade, que liberdade era apenas um conceito, e não uma realidade, não uma lembrança de um passado. Por isso, a declaração de Jesus está consumada, ela é muito importante para nós. Ao afirmar isso, Jesus está dizendo que o sacrifício melhor e perfeito estava naquele momento sendo aceito pelo Pai. Que tudo aquilo da antiga aliança que apontava para ele estava sendo concretizado naquele momento. Que os cordeiros sacrificados ao longo de anos e anos, que apontavam, não só se lembravam do ritual feito na noite em que foram libertos, mas tinha um significado maior, porque era a sombra daquele que havia de vir. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, estava sendo aceito pelo Pai. Por isso, a morte de Cristo na cruz é o ponto central da história da humanidade. Porque em meio a dores e sofrimentos, Cristo fez essa declaração que mudou tudo. Jesus declara: está consumado.
Isso representa que a obra de Cristo é completa. Quando Cristo completou a obra da salvação, Ele disse: está consumado, está feito. Ele estava dizendo que sua obra na terra estava completa. Ele havia cumprido a vontade do Pai, pagando o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele havia cumprido todas as exigências da justiça de Deus e satisfeito a penalidade pelos nossos pecados. Com a sua morte, a separação entre homem e Deus, ela é removida. Por isso que nós cantamos aqui: o véu que separava já não separa mais. Na antiga aliança, havia um véu que separava somente o sacerdote. O povo estava separado, fazia-se um sacrifício e tudo aquilo tinha um simbolismo, e aquele véu ele se rasga. Não há mais separação. Passamos a ter acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus diz está consumado, Ele está falando que nada mais precisa ser feito por ninguém para a nossa salvação. É a mensagem em que Cristo, Ele é suficiente, que não há nenhum outro sacrifício capaz de garantir a nossa salvação. O sacrifício de Jesus, ao o Senhor afirmar que está consumado, Ele está falando que esse sacrifício não é somente suficiente, como ele é único. É um único sacrifício aceito pelo Pai para a remissão de pecadores. Porque somente Jesus obedeceu plenamente. Somente Jesus cumpriu plenamente a lei. Somente Jesus viveu nesse mundo sem pecados. Foi a morte de um inocente que nos fez filhos de Deus. Por isso, a declaração está consumado é uma das maiores verdades do Evangelho, porque ela nos dá a segurança da nossa salvação em Cristo. A obra foi completa em Cristo. Com sua morte e ressurreição, Ele também nos deu a vitória sobre o pecado. Não somos mais escravos, embora a gente conviva com a presença do pecado. Quando Jesus diz está consumado, Ele está falando: vocês terão vitória sobre o pecado, não são mais escravos, agora vocês são livres. Vocês também recebem gratuitamente a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte é o que a palavra de Deus nos diz sobre a esperança da glória. Porque quando Jesus morre e diz está consumado, Ele vence a morte no domingo ao ressuscitar. A declaração está consumado não era uma declaração que significava que a história tinha acabado, mas que o sacrifício tinha sido aceito. O ápice acontece então no domingo. Jesus ressuscita. Por isso que na nova aliança, como eu disse no início, o povo de Deus passa a se reunir aos domingos. Por isso, a nossa reunião com os santos, o culto público, deve ser o ápice da nossa semana, porque domingo é o dia da ressurreição. E por causa da ressurreição agora, como cristãos, nós temos a promessa e a certeza da vida eterna com Cristo. Não precisamos mais temer a morte, porque embora a gente venha passar pela morte física, sabemos que a morte física não é o fim, que viveremos eternamente com o Senhor. E nós só temos essa certeza porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, se estamos nele, também ressuscitaremos com Ele. Cristo venceu a morte.
Por isso a nossa esperança de vida eterna, ela deve ser única e exclusiva em Cristo, porque foi Ele que venceu a morte por nós. Eu e você não temos a capacidade de vencer a morte. A humanidade, a ciência, ela avança e tenta encontrar meios para prolongar a vida. Certamente a expectativa de vida nos dias de hoje é muito maior do que a do passado, mas só quem venceu a morte foi Jesus Cristo. Na declaração está consumado, a nossa identidade e propósito também são redefinidos. Somos salvos pela graça de Deus. E a nossa identidade agora está em Cristo. Porque se não estiver, a vitória dele sobre o pecado e a morte não será atribuída a nós. Isso significa que a nossa vida toma então um novo propósito. E que propósito é esse? É que agora vivemos para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, chamados para sermos embaixadores de Cristo nesse mundo. Devemos viver as nossas vidas sempre com a perspectiva da eternidade. O que isso significa? Nenhuma paixão desse mundo é capaz de roubar o nosso amor primeiro, o nosso amor principal, porque tudo é passageiro, até mesmo aquilo de mais valioso que nós temos aqui nessa terra não se compara às riquezas que temos em Cristo Jesus. E quem vive com a perspectiva da eternidade busca agradar a Deus em todas as coisas. Uma simples expressão com um significado tremendo: está consumado, está feito. Como isso deve se aplicar na minha vida e na sua vida, ao olharmos para a palavra de Deus e vermos a declaração feita pelo próprio Senhor Jesus, que está feito, que o sacrifício foi aceito pelo Pai, que não há mais o que fazer. O sacrifício não é somente suficiente como único. A primeira aplicação que eu gostaria de tratar com vocês é que, ao termos a certeza ou confiarmos no sacrifício de Jesus, que o sacrifício foi aceito, é que nós devemos colocar a nossa fé no sangue de Jesus. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal, lá no Êxodo, protegeu os israelitas da praga da morte, o sangue que foi passado ao redor das portas, o sangue de Jesus nos protege do pecado e da morte. Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, faça isso ainda hoje. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você precisa de salvação. Confie no sacrifício de Jesus como a única forma de obter a vida eterna. Pare de confiar em si mesmo, nas suas obras, na sua justiça própria, em tradições, ou no seu desempenho moral, ou no seu desempenho religioso, quando atribuímos a qualquer outra coisa a nossa salvação, ou pelo menos, não, é Jesus e mais determinada coisa que eu faço. Por o mínimo que seja, qualquer coisa que eu acrescente, tente acrescentar como mérito para a minha salvação que não seja Jesus Cristo, é como estarmos de forma prática negando a declaração de Jesus que está consumado. Mas isso não significa que essa confiança somente no sangue de Jesus nos livra do segundo aspecto: busque a santidade. Confiar no sangue de Jesus não anula a nossa busca pela santidade. Pelo contrário, quem busca, quem confia no sangue de Jesus, reconhece que esse sangue foi derramado, justamente para nos livrar da nossa condenação do pecado. O processo de purificação que o povo de Israel passava antes da Páscoa, pelo ritual da Páscoa,
de alguma forma nos faz lembrar a importância da nossa santidade diante de Deus. Assim como os israelitas tinham que se purificar antes de participar da Páscoa, nós também precisamos buscar a santidade em nossas vidas. E o que isso significa? Buscar a pureza de coração, praticar a justiça, praticar a bondade e evitar tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveite a Páscoa como uma oportunidade para avaliar a sua vida e santidade diante do Senhor. Ao se lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus, reavalie a sua vida diante do Senhor. Como você tem lidado com o trabalho, com o dinheiro, com seus relacionamentos, com o próximo? Em quem você tem confiado? Em si mesmo? Ou tem confiado diariamente em Cristo? Mas essa busca por santidade nunca deve me fazer esquecer que já está feito. A minha santidade, a sua santidade, nunca deve ser objeto de orgulho espiritual. Busca de santidade não são práticas de virtudes vazias, que porventura você tenha alguma facilidade de realizar, a fim de simplesmente se achar melhor do que o outro. Isso não é vida em santidade. E certamente, os corações orgulhosos que buscam por virtudes a fim de serem aceitos por Deus como objeto de justiça própria, escolhem coisas que têm uma certa facilidade, que ela tem uma certa facilidade de obedecer, que às vezes não é exatamente aquilo que Deus exigiu. Santidade não é o caminho para a salvação, porque Jesus, que é o caminho, já foi santo por nós. Mas por Jesus ser santo, a nossa santidade é a forma como nós nos identificamos com Cristo, que é totalmente santo. Então confie no sangue de Jesus para a sua salvação. E isso te dá liberdade para buscar a santidade, porque você não está tentando impressionar a Deus, você não está tentando conquistar o favor de Deus, porque melhor que você seja, o sacrifício que foi aceito por Deus não foi o seu, foi daquele que não cometeu pecado nenhum, que é muito melhor do que eu e você. Ao aceitar o sacrifício de Jesus como único e suficiente, é uma mensagem maravilhosa para nós que estamos em Cristo, e desesperadora para aqueles que pensam que podem ser o seu próprio Salvador. Porque como ser igual a Cristo? Deus já aceitou o sacrifício daquele que é perfeito, do único que não cometeu pecados. Então sacrifício nenhum que eu e você possa fazer vai impressionar o nosso Criador. Mas ao meditarmos nesse sacrifício que foi aceito, a terceira aplicação que eu gostaria de refletir com vocês é: compartilhe o amor de Deus. A Páscoa também nos lembra do amor incondicional de Deus por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ser salvos e ter vida eterna. Esse amor não deve ficar restrito a nós mesmos, mas deve ser compartilhado. Por isso Deus nos fez um povo. Por isso a forma como nós nos relacionamos como igreja, como irmãos, diz exatamente como nós nos relacionamos com o próprio Deus. A igreja, ela é o povo de Deus. E o povo de Deus não se resume somente à sua família, somente aos seus amigos, ou somente a qualquer outro círculo social que você faça parte. O nosso vínculo como irmãos em Cristo é o próprio Cristo. E esse vínculo é maior do que qualquer aspecto biológico, ideológico, qualquer aspecto legal, ou qualquer relação de qualquer outra natureza. A Páscoa deve nos lembrar do compromisso que devemos amar radicalmente uns aos outros como igreja. Portanto, a Páscoa é um encorajamento para servir e nos amarmos como irmãos, como igreja. Não transforme a igreja
em apenas um acessório na sua vida, ou um produto a ser consumido, sendo um produto, se torna indiferente estar presente ou consumir online. Na Páscoa, Deus demonstra o caráter comunitário do seu povo. A celebração da Páscoa, ainda na antiga aliança, já tinha esse caráter. Use a Páscoa como oportunidade para compartilhar o amor de Deus com aqueles que estão ao seu redor, com seus irmãos em Cristo. Compartilhe o amor de Deus com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus também, falando do amor de Deus demonstrado em Jesus. Procure ser um exemplo de amor, de bondade, e fale sobre o sacrifício de Jesus por nós. Por isso a Páscoa é uma oportunidade para compartilhar o amor de Deus, vivendo esse amor de forma radical na sua comunidade de fé, mas também se engajando com a missão. A Páscoa é um convite para fazermos a nossa parte na história de Deus. Mas como assim? A história da Páscoa é uma história de libertação e de redenção. Na antiga aliança, Deus usou Moisés e os israelitas para realizar a sua obra. Mas também, agora, na nova aliança, Ele também espera do seu povo, que é a igreja, que façamos a nossa parte na história dele. Deus agiu de forma soberana, Deus realizou tudo com o povo de Israel na antiga aliança. Mas Ele deu um privilégio a Moisés e a muitos outros de serem participantes de algo tão maravilhoso. Na nova aliança, na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Cristo suportou sozinho a dor. Cristo carregou sobre si as nossas dores, a nossa maldição, o nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. Ele realizou tudo sozinho, de forma soberana e poderosa, mas ainda assim, Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de fazer parte da história de Deus. Por isso a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que nós somos embaixadores no mundo. Temos a responsabilidade e o privilégio. Porque às vezes a gente fala que nós temos a responsabilidade, isso pode soar para você como algo pesado. É uma responsabilidade, mas um privilégio ainda maior de levar a mensagem de salvação e ajudar aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem o Evangelho. Use a Páscoa como uma oportunidade para refletir sobre qual tem sido o seu papel na história de Deus. Como você tem se comprometido em fazer parte da obra de redenção que Deus está realizando no mundo. Sim, nós somos filhos de um Deus que está em movimento, de um Deus que está em missão. E qual tem sido o seu papel? Qual tem sido o seu papel nessa missão, nessa história? A maior demonstração de amor da história foi realizada por Jesus na cruz. Logo, a melhor forma de você demonstrar amor prático a alguém é pregando o Evangelho para ela. Isso não anula todos os outros atos de amor e bondade que você pode dedicar a uma pessoa. Mas tudo que você possa fazer por alguém, se você negligenciar o Evangelho, você não está amando como Deus espera que você ame. Porque o maior problema que todo ser humano tem, o problema universal e mais grave, é o pecado. E só existe um remédio, só existe um sacrifício aceito pelo Pai para resolver esse problema. Por isso Jesus falou: está consumado, o sacrifício foi aceito. Esse é o caminho. Mas a Páscoa também é um convite para renovarmos a nossa aliança com Deus. Mas como assim? Eu preciso me converter várias vezes? Não, não é isso que eu estou falando. O povo repetia aquela celebração
anualmente no passado. Ela tinha um aspecto passado, porque lembrava da libertação do Egito. Tinha um aspecto presente, porque exigia um ritual presente, um tempo de comunhão, a mesa. E apontava para algo futuro, para um libertador maior que Moisés, para uma libertação maior do que a escravidão do Egito. Isso era repetido. Era um momento pactual, onde as pessoas se lembravam da aliança feita no passado, reafirmavam essa aliança no presente, tendo a certeza da nova aliança no futuro. E nós, enquanto cristãos, filhos da obediência, filhos da nova aliança, também repetimos regularmente a Páscoa, não só anualmente, mas regularmente todas as vezes que ceamos. A nossa Páscoa é Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos, que temos um momento de comunhão, nós estamos reafirmando a nossa aliança com Deus. Por isso o domingo, o culto público, é algo tão importante para o cristão. Por isso a reunião presencial, por isso o compromisso de membresia de uns com os outros, o compromisso pactual da igreja, ele é tão importante, porque nos relembra do compromisso pactual, a aliança que Deus fez conosco. Então, na Páscoa, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, somos gratos a Ele pela salvação, e é um momento também para nós nos comprometermos a viver de acordo com a vontade de Deus. E como fazemos isso? Jesus, ele ressignifica a refeição pascal. Sai de cena o cordeiro da antiga aliança, e ele não coloca o bacalhau, nem muito menos manda se abster de carne vermelha. A refeição pascal que Jesus ressignifica não é essa. Não está errado você comer um bacalhau no domingo de Páscoa, mas não faça isso religiosamente. Jesus, ele ressignifica essa refeição. Mas que refeição ele cria? Mateus 26, 17 a 30, nós vemos Jesus ressignificando essa refeição. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. E enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, tendo abençoado, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sai de cena o cordeiro, que era sacrificado e era alimentado, era o alimento da refeição pascal. E entra em cena o cálice e o pão.
A ceia do Senhor é a nossa Páscoa sendo celebrada. 1 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é a nossa Páscoa, por isso nós celebramos ceando. A ceia do Senhor é uma lembrança daquilo que Cristo fez no passado. O pão aponta para o corpo que foi sacrificado no nosso lugar. O cálice aponta para o sangue que foi derramado. A ceia do Senhor nos lembra que já foi consumado, que já foi feito, que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Mas essa refeição, ela não tem um significado somente no passado. Ela tem também um significado presente. Porque quando ceiamos, comunitariamente, presencialmente, nós reafirmamos um ao outro a nossa aliança com Deus. Deus pactuou com um povo, e a sua igreja é descrita pela palavra como uma embaixada que demonstra ao mundo o seu caráter, o caráter de Deus. Assim como na antiga aliança, na nova aliança, ela é realizada comunitariamente, ela deve ser realizada com a igreja reunida. Quando nós não fazemos isso, quando essa celebração ela não é comunitária, nós estamos de alguma forma esvaziando o sentido presente da Páscoa de Jesus. Por isso a Páscoa, a ceia do Senhor, ela tem esse significado não somente do passado, ela tem um significado presente, mas ela tem também para nós um significado futuro. Porque se fazemos regularmente até que o Senhor venha, como a palavra de Deus nos orienta, é uma demonstração prática que nós cremos que Jesus ressuscitou e que Ele vai voltar. Porque a palavra de Deus, fazer isso até que o Senhor volte. Então ceamos, deve cear aquele que tem a certeza que Cristo vai voltar. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. A ressurreição é o ápice. Se não cremos na ressurreição e na volta de Cristo, o significado futuro da ceia do Senhor também é esvaziado. Amados irmãos e irmãs, a declaração de Jesus está consumado é uma das maiores verdades do Evangelho. Ela significa que a obra da salvação está completa, que a vitória sobre o pecado e a morte foi alcançada e que a nossa identidade e propósito como cristãos foram redefinidos. Por isso, a Páscoa é um convite para que possamos viver nossas vidas com a perspectiva eterna e buscar agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Que a obra consumada de Cristo seja o fundamento da nossa fé. E não somente isso, seja também a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa existência. Vamos orar? Curve suas cabeças. A palavra de Deus, ela também nos orienta que nós devemos cear e confessar os nossos pecados. Nesse momento, as crianças elas vão retornar aqui para o nosso salão de culto para participar desse momento, aquelas que são batizadas, as outras observando, porque é um momento pactual da igreja, um momento importante para nós. Baixe sua cabeça, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados e participar da ceia. Esse é o momento para você fazer isso.
Pai Santo, nós te agradecemos pela morte do teu filho ali na cruz. Nós te louvamos porque ele também venceu a morte. Ele se sacrificou em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Que a certeza que a obra, o sacrifício de Cristo foi aceito, ele é suficiente e único para nós. Enche o nosso coração de alegria, de gratidão e de disposição para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Por isso, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Que embora sejamos livres, Senhor Deus, da escravidão do pecado, sabemos que ainda convivemos com a presença dele. E por vezes nós somos orgulhosos, desobedientes, falhamos, erramos, insistimos, somos teimosos, Senhor. Insistimos em desobedecer ao Senhor. Mas queremos aqui confessar, Senhor Deus, essa condição, o nosso pecado, colocar ele aos pés da cruz, porque para nós é um privilégio poder estar à tua mesa, mesmo sendo indignos, Senhor Deus, de tão grande honra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu pecadores como eu, como os meus irmãos, para nos assentarmos à tua mesa. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados no nome de Jesus. Amém.